Olá, meu nome é Carol Lima, sou fisioterapeuta e professora de balé clássico da Escola Petit Dance. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como evitar 90% dos riscos de lesões nos bailarinos, adquirir consciência corporal e ainda melhorar a performance na dança através do estudo das estruturas do corpo humano. E nesse primeiro vídeo eu vou te falar os 5 erros comuns que causam lesões em bailarinos e como eles podem ser simplesmente evitados independente do tipo físico que eles tenham. E se nesse momento você estiver pensando, mas será que isso é possível? Eu vou te mostrar que sim. E vejo isso na prática há mais de 16 anos, dando aula de balé para diversas idades e principalmente para iniciação à ponta, que é uma fase muito delicada para o aluno, e eu já orientei meninas e meninos de diversos tipos físicos. Pernas em X, com pouco andeor, com encurtamentos severos, com pouco arco de pé. E em todos esses anos de trabalho, uma média de 500 alunos passaram pelas minhas salas e o índice de lesão sempre foi muito baixo. Eu nunca tive um aluno que tivesse deixado de dançar por conta de uma lesão. Identificar a lesão no início e saber orientar o seu aluno em como proceder faz toda a diferença, porque a recuperação dele vai ser muito mais rápida. O que eu percebi na prática é que algumas lesões vão ser ocasionadas pelo uso incorreto do corpo e outras lesões vão ser ocasionadas por alguma característica genética desse aluno que vai dificultar o controle do corpo dele. Quando você identifica essas dificuldades e orienta melhor o seu aluno, você reduz drasticamente o risco dele se lesionar. Ou seja, a maioria das possíveis lesões podem ser facilmente prevenidas, entendendo a estrutura do nosso corpo e como utilizá-lo da melhor forma. E isso não é mágica, é ciência. Quando você entende a estrutura física do seu aluno de forma individualizada, ou quando você, bailarino, entende a sua estrutura física, você percebe a melhor forma de lidar com o seu corpo, a melhor forma e a forma mais segura de realizar os movimentos. É diferente de copiar um exercício que você viu na internet ou num curso, sem saber realmente se aquele exercício anatomicamente é correto ou se aplica ao seu aluno. Entender o exercício e os seus objetivos vai fazer total diferença no resultado. Por exemplo, eu tive uma aluna chamada Cristal. Ela tem pernas em X, ou seja, um geno recurvado, que é quando a articulação do joelho estende a mais de 180 graus. Essa é uma característica muito desejada pelas bailarinas, porém é um tipo físico que precisa de um trabalho muito consciente para evitar lesões nos joelhos, uma ativação muscular intensa e um controle articular. Uma orientação bem feita, junto com exercícios específicos para esse aluno, poderão melhorar muito o rendimento dele. É bem comum ver bailarinos que param de dançar porque não tiveram uma orientação individualizada e correta. Assim como é comum ver alunos que descobriram como controlar ou usar seus joelhos em hiperextensão com idade e nível técnico avançado. A Cristal aprendeu que os joelhos dela já eram naturalmente esticados, até demais, e que os exercícios que forçavam o joelho ainda mais para trás, além de não serem indicados para ela, poderiam provocar lesões. E a gente acha lindo bailarino no palco, perna em X, isso e aquilo, só que eu sempre forcei muito naturalmente, desde criança, a perna lá pra trás, aquela hiperextensão surreal. E ela falava assim, Cristal, calma, daqui a pouco você não vai ter joelho, sabe? Tipo, cuida disso. É importante a gente se cuidar pra evitar lesões no presente e no futuro. Então, tipo assim, se eu quero continuar dançando durante anos da minha vida, é importante eu ter essa consciência corporal para eu não me machucar, né? E aí foi uma grande mudança, assim, na minha vida. Foi um conselho, né, de professora e amiga, porque ela é super gente boa, que realmente fez diferença para mim. Eu espero dançar durante muito tempo, que meu joelho não fique ruim. E que vale para qualquer parte do nosso corpo, para a coluna, para o ombro, enfim, para todos os nossos músculos e articulações. A Cristal foi ser minha aluna com mais de 13 anos. Se ela tivesse recebido essa informação com 8 ou 9 anos, todo o trabalho de perna de base dela teria sido diferente. A Ana Letícia Godoy também foi minha aluna, mas com 7 anos. Ela tinha a mesma estrutura de perna da Cristal e já recebeu essa orientação desde cedo. Ela era uma aluna muito inteligente, aprendeu desde nova como controlar e como usar seus joelhos com hiperextensão, o que facilitou o desenvolvimento técnico dela. Atualmente, ela é bailarina do Arizona Ballet, nos Estados Unidos.
Ao longo desses anos, também pude orientar muitos alunos sobre o andeor, que é uma condição que está muito ligada à genética e a definições ósseas. Lecionei muitos anos nos níveis preparatórios da escola, inclusive no preliminar 2, que é quando elas têm o primeiro contato com a rotação externa dos pés. E por conhecer bem a anatomia e o funcionamento do andeor, pude iniciar o trabalho respeitando a individualidade de cada aluno e principalmente fazendo-as compreender o seu corpo. Ensinei elas a abrir os pés em uma posição ideal e confortável, a realizar a rotação externa a partir das coxas e buscar um posicionamento da pelve ideal para ajudar no andeor. Ano passado, realizei um trabalho individualizado com a bailarina Letícia Cola, que é uma excelente bailarina e com um nível técnico já avançado. E mesmo assim, realizávamos um trabalho para conscientização e força do andeor, com o intuito de melhorar a estética da sua dança e principalmente de evitar lesões nos joelhos e quadris. Nesse primeiro vídeo, eu vou te falar os 5 erros mais comuns que podem causar lesões em um bailarino. E para direcionar melhor esse conteúdo, eu quero conhecer mais sobre vocês. Escrevam aqui embaixo se vocês já são professores, bailarinos e se têm algum conhecimento sobre anatomia e se vocês têm ainda alguma dúvida sobre o tema. Durante essa semana, eu vou responder a todas as questões. Mas antes de tudo, eu vou te contar como é que eu cheguei até aqui, um pouco da minha história. Eu sempre amei a dança, mas eu não tinha um físico muito ideal para o balé. Não tinha muitas facilidades, não tinha pernas longas, não tinha costas flexíveis e uma pelve que não ajudava muito no meu andeor. Não era boa em giros, mas saltava muito bem. E sempre me questionava muito sobre isso. Por que a minha perna não sobe tanto quanto das outras meninas e por que algumas pessoas são mais flexíveis e outras menos? E por mais que eu tenha tido professores maravilhosos, nem sempre eu sentia que a orientação que eles me davam era aplicada ao meu tipo de físico. E por isso eu sempre fui extremamente atenta a todas as correções que eram feitas em sala, até aquelas que não eram feitas para mim. Naquele momento, eu só queria entender como eu poderia desenvolver a melhor performance para o meu tipo físico na dança. Eu estudei durante 9 anos na Escola de Danças do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E por ser uma escola pública, a seleção das alunas era feita considerando bastante o físico. Então, na minha sala, tinham muitas alunas com físicos perfeitos para o balé. Para você ver, eu estudei com Márcia Jaqueline e Roberta Marques, que foi primeira bailarina do Roy. Físicos lindíssimos. Eu era boa aluna, tinha algumas facilidades, mas ainda assim eu tinha limitações físicas. E como eu sempre fui muito observadora, comecei a perceber que se eu tivesse exatamente a mesma orientação e aula das meninas que tinham um físico ideal, talvez eu nunca conseguisse desenvolver a minha melhor performance, porque o meu corpo era diferente do delas. Eu sempre fui muito curiosa em relação às diferentes estruturas do corpo e o desenvolvimento de cada uma delas. Por isso, na hora de escolher a minha faculdade, eu optei por fisioterapia. E durante o curso, eu fui entendendo e encontrando respostas para as dúvidas que eu tinha na época que eu era bailarina. A fisioterapia também me despertou muita curiosidade, porque durante a minha vida de bailarina, eu passei por algumas lesões. Lesões que provavelmente estavam ligadas às minhas características físicas. Então, o tratamento, a descoberta dessas lesões me fizeram também ter essa paixão pela fisioterapia. Depois, eu estudei Pilates, que é uma técnica totalmente ligada ao balé clássico. E tudo foi ficando ainda mais claro na minha cabeça, principalmente nessa relação entre a anatomia e o movimento. E já durante a faculdade, eu senti que precisava voltar para a dança e repassar esse conhecimento que poucos professores tinham. Eu sabia que, entendendo sobre o corpo humano, eu conseguiria orientar meus alunos de forma mais individualizada e assertiva. E foi o que aconteceu. Eu comecei a dar aula na escola de dança Petit Dance e logo nos primeiros anos, a diretora Nelma Darcy me convidou para fazer parte do grupo de professores do curso profissionalizante. E foi nesse momento que eu desenvolvi o curso de Anatomia do Movimento aplicado à dança. E depois eu fui convidada pelo Sindicato da Dança do Rio de Janeiro para aplicar esse curso no CAP, para professores de dança que nunca tinham tido nenhum contato com a anatomia, ou até mesmo tinham estudado anatomia, mas não tinham tido o relacionamento entre as duas atividades. Foi uma experiência incrível, pois sempre tive um retorno dos meus alunos sobre como eles nunca tinham ouvido alguém falar da anatomia de uma forma tão simples e totalmente relacionada com a dança.
E aí eu passei a não apenas aplicar esse estudo nas minhas aulas, mas também compartilhar com outros profissionais. E eu vi que esse conhecimento ajudava muito a eles também. Então agora, através da internet, eu decidi dividir o meu estudo sobre anatomia e dança com o máximo de pessoas que eu puder, para que os alunos da atualidade, ao contrário do meu caso, tenham um ensino mais seguro e individualizado que nós tínhamos antigamente. Para ajudar profissionais a aplicarem conteúdos mais seguros, a orientarem melhor seus alunos, a entenderem a individualidade de cada um, a evitarem lesões e alcançarem a melhor performance que cada corpo pode ter. Então, agora eu vou falar 5 erros comuns que professores de dança, tanto iniciantes como experientes, cometem sem saber que estão errados. Erro 1. Quando o professor não entende a individualidade do corpo do seu aluno. Se um aluno tem dificuldade em determinado passo, a causa pode estar em alguns fatores. Ele pode ter dificuldade na coordenação motora, dificuldade do entendimento da explicação ou uma dificuldade física mesmo. Ou seja, a estrutura física daquele aluno não permite que ele faça determinado passo exatamente daquela forma ou que ele não faça tão rápido quanto você espera. Que ele possa levar um pouco mais de tempo para chegar ao ideal. E entender como o corpo dele funciona irá potencializar sua capacidade ao máximo, de forma consciente e controlada, e ainda permitirá que ele trabalhe de forma focada naquela dificuldade na aula e também fora das aulas. Por exemplo, o balé exige muito do físico do aluno, não é? E é possível ser um bailarino ou formar um bailarino sem que ele tenha o tipo físico ideal para o balé clássico? Muitas vezes sim, e eu já vi isso acontecer. Mas é essencial que o professor e o bailarino entendam exatamente quais são as suas dificuldades. Se ela é física, pois tem uma relação com a estrutura do corpo dele, se ela é motora, pois é uma questão de tempo e amadurecimento, ou se ela é cognitiva, simplesmente porque ele ainda não entendeu como o movimento acontece no corpo dele. Às vezes por maturidade da criança, mas em breve ele irá dominá-los. Se for física, qual é a origem dela? Como posso orientá-lo da melhor forma possível e quais são os exercícios que eu posso usar para ajudá-lo? E no nosso vídeo, na quarta-feira, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Erro 2. Quando o professor não sabe identificar os limites do corpo. Por que isso é perigoso? Quando um professor não sabe o limite de um exercício correto, existem 2 opções. Ou ele vai poupar aquele aluno, trabalhar de forma mais leve e exigir bem menos do que o aluno poderia desenvolver por medo de gerar uma lesão, como no caso de abrir uma primeira posição. Usar uma primeira posição com uma angulação de 180 graus é importante para o aluno poder fechar uma boa quinta posição mais para frente. E quando o aluno não é muito on the or, o professor tende a poupar demais o aluno. Mas quando ele compreende o funcionamento das articulações e principalmente as ações musculares necessárias para realizar o on the or, ele poderá ajudar o seu aluno de forma segura a melhorar gradualmente o on the or, ao invés de taxá-lo como um aluno on the done que deve trabalhar com pouca rotação externa. Nesse caso, com certeza, o desenvolvimento daquele bailarino ficará bem abaixo do que ele poderia ter desenvolvido. E nem o professor e nem o aluno vai conseguir ver muito resultado no final das aulas. E a segunda opção é bem mais perigosa, principalmente quando se trata de manusear o corpo de crianças. É quando o professor quer ver um resultado de qualquer jeito. Então ele passa dos limites, dá mais exercícios do que deveria, força o corpo do seu aluno com as próprias mãos e não respeita o descanso do aluno. Exige mais do que o físico consegue suportar e, principalmente, quer ganhar tudo de uma vez só, sem compreender que o corpo precisa que todas as modificações ou melhorias que tentamos realizar no físico dos nossos alunos aconteçam devagar. Com certeza, esse aluno terá problemas no futuro. É claro que entre essas 2 opções, trabalhar de forma segura demais é menos perigoso, porém, o ideal é que o professor conheça o funcionamento do corpo para que ele possa ajudar o seu aluno a trabalhar o seu físico para ter um resultado desejado, sem que ele tenha uma série de lesões e até mesmo tenha decepções. Erro 3. Quando os professores não conseguem orientar o aluno de forma eficiente. Entender a anatomia do funcionamento das articulações, das ações e interações musculares e também do nome das partes do corpo
vai ajudar muito o professor na hora de orientar seu aluno. Sempre ouvi dos meus professores uma série de correções que eu não conseguia entender e aplicar no meu corpo. Vou dar 2 exemplos. Eles sempre diziam, aperta o bumbum, umbigo no gogó, na tentativa de me pedir para encaixar o quadril. Ou seja, realizar um movimento na minha pelve no sentido da retroversão, já que eu sempre tive o bumbum empinado, um aumento da lordose. Demorei quase todo o meu tempo de estudo na Maria Oleneva para entender que eu deveria realizar um pequeno movimento e trazer o meu pubis para cima. E no dia que isso aconteceu foi um barato, e eu me lembro até hoje do exato momento em que eu encaixei a minha pelve de forma consciente pela primeira vez. Outro exemplo é, não caia para o dedão do pé. Esse aluno tomba para o dedão do pé. Muitos professores faziam essa correção nas aulas em que eu frequentava, mas nunca, nenhum deles relacionou a pronação do antepé e a queda do arco medial com a inabilidade de manter o andeor, principalmente na perna de base. Se os professores soubessem dessa relação, eles poderiam ajudar seus alunos a colocar os pés em uma posição mais real, perto das suas capacidades físicas e a abrirem e manterem o andeor utilizando o controle muscular. Erro 4. Quando o professor ensina da forma como ele aprendeu. A dança é, acima de tudo, uma arte que se expressa através do movimento. É natural que bailarinos aprendam com seus professores que foram bailarinos e que aprenderam com seus professores que também foram bailarinos. E é assim que a dança tem sido ensinada ano após ano, por séculos, e ainda se mantém viva. Muitas vezes o professor aprendeu a dar aula fazendo aula, então ele simplesmente replica o que ele aprendeu, corrige da forma como foi corrigido e compreende o funcionamento baseado na sua própria experiência corporal. Eu tive uma professora de balé que dizia a seguinte frase: virilha funda não serve para o balé. Hoje, eu compreendo o que ela quis dizer. Era para ajudar suas alunas a encaixar melhor o quadril e que a posição da virilha irá influenciar diretamente na direção das pernas alacecondes dos seus alunos e também no andeor. Mas isso eu só pude compreender porque eu fui estudar anatomia e mais, juntei os 2 conhecimentos. Eu sempre busquei a melhor forma de corrigir meus alunos. Por exemplo, não tenho hiperextensão de joelho, mas uma vez precisei ajudar uma aluna com muita dificuldade para fechar quinta posição, justamente por conta da hiperextensão de joelho, porque seus joelhos brigavam um com o outro e ela sentia que seus joelhos não esticavam quando estava na quinta posição. Então, conversei com uma grande amiga minha bailarina, que tem um físico totalmente diferente do meu, sobre as experiências corporais dela e como ela fazia para driblá-las, e juntei a isso todo o meu conhecimento de anatomia. E assim, pude ajudar minha aluna ensinando ela a esticar seus joelhos usando a força para controlar a hiperextensão, buscando um alongamento da perna, esticando os joelhos para cima e não para trás. Essa é uma correção que ajuda muito os alunos com hiperextensão de joelho. Erro 5. Quando o professor não conhece exercícios específicos para melhorar a performance além das aulas. Os professores aprendem a dar aula, mas aprendem a trabalhar o corpo do aluno de uma forma geral. Muitas vezes, a dificuldade do aluno não está em compreender o plié, mas sim em ganhar mobilidade no tornozelo ou flexibilidade na panturrilha, 2 fatores que poderão limitar bastante o plié dele. Ensinar um bom plié está dentro do conhecimento de todos os professores, mas ensinar um bom alongamento de panturrilha pode ser um diferencial para ele. O professor que compreende anatomia poderá identificar quando o aluno não consegue realizar um determinado exercício porque não tem força ou porque lhe falta flexibilidade, e assim poderá orientar que tipo de exercício ele deve fazer nos horários extraclasse. Então, nesse vídeo eu expliquei os 5 erros mais comuns de um professor de dança, do ponto de vista do conhecimento da anatomia. E é legal que vocês reflitam de forma sincera se vocês estão cometendo alguns desses erros. É sempre bom pensar que um professor influencia diretamente na vida de muitas pessoas e muitas vezes de crianças que estão em fase de formação corporal. Então a falta de conhecimento de um professor tem um impacto enorme e às vezes esse impacto pode ser irreversível. Não somente no sentido físico, mas no entusiasmo, na autoconfiança e na motivação dos seus alunos. Então pensem nisso. No meu Instagram, eu dou várias dicas sobre anatomia, consciência corporal e lesões. Se você não segue, corre lá. Eu também gravei alguns vídeos com conteúdos muito legais no canal da Petit Dance. Eu vou colocar o link aqui do lado.
E comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Quais são as dúvidas de vocês que eu vou responder a todas. Eu vou deixar aqui alguns depoimentos de alunos que fizeram o meu curso. E eu encontro vocês na próxima quarta-feira, onde eu vou te falar sobre o conhecimento de anatomia e 5 maneiras de evitar lesões. E através desse vídeo você vai poder perceber se esse conhecimento se aplica no seu trabalho. Então, até lá! Olá, meu nome é Matheus Souza, eu fui aluno da Petit Danse durante 7 anos e hoje em dia eu sou solista da companhia Szekesfehérvár Ballet, na Hungria. Nesse tempo que eu estava na Petit, eu conheci a Carol Lima durante um machucado que eu tive na minha tíbia, eu tive uma fratura por estresse, foi bem difícil de tratar e ela que foi minha fisioterapeuta e nesse tempo também ela estava sendo a minha professora de anatomia. Ela, assim, é uma profissional super competente, me ajudou muito, me ensinou coisas que eu levo até hoje para minha vida profissional, como cuidar do meu corpo, aprendi muito com ela. Oi gente, aqui é o Denilson, eu tenho 19 anos, eu fui aluno da Petit por 10 anos e hoje em dia eu sou bailarina do Royal Ballet em Londres. Tô aqui para contar uma história para vocês, que foi quando eu fui pro meu primeiro festival internacional em Nova York. Quando eu voltei pro Brasil, eu descobri que eu tive uma séria lesão na minha coluna. Eu tinha uma vértebra desviada. E foi aí que a Carol entrou na minha vida, me ajudando muito a me recuperar dessa lesão, me preparar para o Prix de Lausanne, que era o festival que vinha logo após ao IAGP, quer dizer, no ano seguinte, mas teve toda a preparação. E eu lembro que eu via ela semanalmente e ela me ajudava fazendo exercícios para fortalecer meu abdômen, porque nós descobrimos que eu fazia um cambré completamente errado, sobrecarregando a minha coluna por anos. E aí foi que eu consegui fortalecer e ir pro Prix de Lausanne totalmente sem dor, e foi até lá que eu consegui a bolsa para ir pro Royal Ballet School e pro Royal Ballet após. E é isso, eu tô aqui para contar para vocês e um beijo, morrendo de saudade do Brasil. Meu nome é Cristal, eu tenho 24 anos, sou aluna da Petit Danse desde 2001, me formei em 2014 pela escola, já fiz o curso de anatomia aplicada à dança e amei. Foi um passo assim muito certeiro da minha vida, porque me abriu olhares para coisas que eu nunca tinha pensado, imaginado. A Carol, nossa professora desse curso, ela é uma pessoa realmente assim especial. Eu admiro muito ela, não só como professora de balé, que ela já foi minha professora de balé, minha ensaiadora. Ela é uma excelente fisioterapeuta, já curou do meu pé quando eu torci e rompi o ligamento do tornozelo. Ela tem conhecimentos muito bons e que realmente fizeram diferença na minha vida, né? Acho que é sempre bom a gente conhecer mais sobre o nosso corpo, essa consciência corporal. Acho que para qualquer ser humano, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente tem essa relação com a gente mesmo e com o mundo, com os outros. Para professor também, eu acho que é fundamental. E eu, como professora de criança, eu dou aula para crianças de balé clássico. Eu acho que é imprescindível porque a gente tem que ter noção que os corpos são diferentes, cada um vai ter uma postura diferente e a gente ter essa consciência de que cada um tem uma limitação, como cada corpo funciona, né, no caso. Então, tipo, um exemplo que a Carol sempre me enchia o saco, com toda razão, e que foi um grande aprendizado pra minha vida, porque eu tenho uma hiperextensão de perna e a gente acha lindo bailarino no palco, perna em X, isso e aquilo, só que eu sempre forcei muito naturalmente, desde criança, a perna lá pra trás, daquela hiperextensão surreal. E ela falava assim: Cristal, calma, daqui a pouco você não vai ter joelho, sabe? Tipo, cuida disso, isso não... É importante a gente se cuidar para evitar lesões no presente e no futuro. Então, tipo assim, se eu quero continuar dançando durante anos da minha vida, é importante eu ter essa consciência corporal para eu não me machucar, né? E aí foi uma grande mudança, assim, na minha vida. Foi um conselho, né, de professora e amiga, porque ela é super gente boa, que realmente fez diferença pra mim. Eu espero dançar durante muito tempo, que meu joelho não fique ruim, e que vale pra qualquer parte do nosso corpo, pra coluna, pro ombro, enfim, pra todos os nossos músculos e articulações. Eu não tinha noção nenhuma de anatomia, eu, tipo, não estudei isso na escola, né, a gente estuda biologia, mas é completamente diferente, e meu curso na faculdade também não tem nada a ver com isso. Não fiz fisioterapia, não fiz educação física, então assim, eu sou uma quase engenheira, bailarina